Glória a Deus. Cada vez que uma paz Senhor. Amém. Quero pedir perdão de novo, porque a porta da minha frente, mas sabendo que quisesse salvar ninguém, eu resolvi vir de última hora por conta que eu estava fazendo algum caso. Aí Deus me quietou, eu creio que foi Deus que me quietou. Se foi Deus que me quietou, eu vou ter uma oportunidade. Aí o diabo não pensei agora orar pelo pastor Manuel. Deus sabe que está trabalhando, né? E não foi o convite, foi a intimação que me mandaram. Eu vou. Eu olhei para o relógio, não vai dar tempo para nada, eu vou rejeitar. E eu queria Deus e Deus vai me matar nas coisas. Glória. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Ficamos de pé todo mundo em nome de Jesus. Oramos pelo nosso pastor que vai trazer a palavra, glória a Deus. E vamos ficar atentos, né? Oramos pelo nosso pastor. Amém? Senhor Jesus, Deus, Pai, Todo-Poderoso, Divino Espírito Santo de Deus, soberano, mestre, amado mestre. Pai, amado, sobrado seja mais essa rica oportunidade, Pai. O qual o Senhor concedeu, Deus, cada um de nós aqui na tua casa, Pai amado, para aprender mais da tua parte, para escutar algo da tua parte, Senhor. Que nesta noite, Pai, eu já quero apresentar cada dizimista, cada oferta desta noite, Pai. Abençoa cada um de acordo com a vontade, de acordo com o teu querido, Pai. Que nesta noite, Pai amado, multiplica cada vez mais, Pai amado, aquele que estiver necessitando, Pai amado, uma porta aberta do seu lado, uma porta mais importante, Pai. Vai buscando no teu céu uma forma de fiel, Senhor. Seja deixado que você é conhecido, que vai ministrar a palavra final, Pai amado, que não deve ceder, mas sim o Senhor, Pai amado, use ele cada vez mais que o Senhor usou, como canal de Deus, como instrumento na mão do Senhor, Senhor. Que nesta noite, Senhor Jesus, seja o seu vento colocado no coração dele, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que nós já estamos Amém! Agradeço a minha irmã Pai Senhor. Amém! Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 7. Glória a Deus. 1 Coríntios 7. Glória a Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 7. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios 7, versículo 14. Amém? Versículo 14 diz assim, a minha versão, que é, se não me engano, a NPI, a nova versão internacional, diz assim: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Versículo 15. Todavia, se o descrente se separar, que se separe, em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Amém. Pode ser. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Meus irmãos, diante desta palavra, glória a Deus, não vamos ficar apenas nesse versículo, esses 2 versículos aqui são os, se é que eu possa falar essa palavra, são os versículos-chave desta noite, para a glória de Deus, mas nós vamos para outros versículos, tanto os anteriores quanto posteriores, e depois, se der tempo, nós vamos para o livro de Mateus.
O livro de São Mateus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu faço uma pergunta para a igreja e a igreja não precisa responder. O seu coração, dentro do seu coração, você pode responder no seu coração, para você mesma, para você mesmo, para o Senhor, para a senhora, para você, jovem. Não precisa responder para todo mundo ouvir. Mas ao longo desses versículos do livro de 1 Coríntios 7, nós vamos, e depois de Mateus, nós vamos descrever o que o Senhor quer para nós nesta noite. Glorificado seja o vosso nome. Eu gosto de fazer as coisas no quanto o Senhor me incomoda para fazer. Aleluia! Nós estamos com esse ministério já há mais de 5 anos, 6 anos já praticamente. Sem contar com o tempo que eu passei em outro ministério. Nós passamos, melhor falando, a maioria aqui em outro ministério. Mas eu nunca senti o desejo de pregar em cima de um casamento. Nunca senti o desejo. Assim, o Senhor nunca mandou, ele nunca sentiu o desejo. Só que nos últimos, eu acredito, nos últimos 8 meses, eu venho desejando. Mas eu espero o tempo. Costumo esperar o tempo de Deus. E acredito que hoje chegou o tempo do Senhor. Creio nisso. Em nome de Jesus. Porque tudo, a Bíblia diz que nada foge do controle de Deus. Tudo é no tempo dele. Nós, homens, nós é quem muitas vezes nos apressamos para fazer aquilo que muitas vezes Deus não quer. Às vezes Deus manda a gente fazer, a gente recua. E não é assim. Então a pergunta que eu faço para a amada igreja é esta. Quando é que ocorre a quebra da aliança com Deus em um casamento? Eu vou repetir a pergunta. Quando é que ocorre a quebra da aliança com Deus em um casamento? Então, qual é o momento que isso acontece? Ou que poderá acontecer? Que não era para acontecer, mas ocorre. Minhas irmãs e meus irmãos, na verdade, a quebra de uma aliança, ou dessa aliança que ocorre durante a palavra do Senhor, dentro da palavra, principalmente por infidelidade sexual. Ou, numa linguagem mais popular, o adultério. Meus irmãos, gostaria que os irmãos não ficassem no celular. Quem vê quando fica no celular, não fique no celular. Guarda o celular nesta noite para a glória de Deus. Vou repetir aqui. A quebra desta aliança, a quebra da aliança entre um casal e Deus ocorre principalmente. Se existe principalmente, significa dizer que tem mais de uma situação. Porque quando diz assim, principalmente, pela infidelidade sexual. Adultério. Ou pelo abandono. Olha, igreja. Ou pelo abandono deliberado. Pelo abandono deliberado do cônjuge. Atitudes que ferem o compromisso de uma só carne. Uma só carne. Um casal, quando se une, a Bíblia diz que deixará ele e ela, ambos deixam pai e mãe e se juntam, formando uma só carne, um só corpo. E a lealdade exigido pelo pacto conjugal
vamos estudar. Eu vou repetir aqui uma palavrinha. A quebra ocorre quando acontece a infidelidade, a pessoa infiel sexualmente, que é o adultério, ou pelo abandono deliberado. A palavra deliberada na língua portuguesa significa dizer que é algo feito de propósito. Deliberado na língua portuguesa significa dizer que é algo feito de propósito. Com a intenção clara ou decidido após muitas reflexões. Então, essa deliberada, ou seja, esse abandono deliberado, muitas vezes, antes da pessoa tomar essa atitude, ele ou ela já vem pensando em fazer isso, vem planejando, vem arquitetando, vem fazendo uma forma, vem com o outro, já vem planejando. Raramente você pode dizer, o casal estava tudo bem, de repente separou. Seja o ímpio, ou seja o crente. Já teve uma arquitetura, já teve uma intenção. Então, por isso, deliberado. Aí eu levo a igreja para 1 Coríntios 7, verso 10. Porque se vamos ver isso agora, isso que eu acabei de falar, está escrito em 1 Coríntios, verso 10. Vamos? Verso 10 diz assim: aos casados e solteiros, quem é solteiro aqui, se der tempo, falaremos aí. Aos casados, cristãos, não é o casado ímpio. E na verdade também pode entrar aqui também. Porque alguns que estão aqui foram casados impiamente e vieram para o Senhor. Glória a Deus. Aos casados, o apóstolo Paulo falando, dou este mandamento. O apóstolo Paulo falando, aos casados, dou este mandamento. Aí em seguida, no mesmo versículo, diz: não eu, mas o Senhor. Mas o Senhor. Quem é o Senhor aqui? Deus. Jesus. O apóstolo Paulo dizendo, o apóstolo Paulo falando para a igreja em Coríntios, aos casados cristãos, dou este mandamento: não eu, mas o Senhor. Qual é o mandamento? Glória a Deus. Aleluia. Qual é o mandamento? Que a mulher não se separe do seu marido. Que a mulher não se separe do seu marido. Irmãos, é necessário que se explique. Aqui é para casal crente. Ambos crentes. Quando chega no versículo 11, ele diz: mas, a esse mais já abre uma brechinha. Mas, se separar, deve permanecer sem se casar. Deve permanecer sem se casar. Ou então deve se reconciliar com o seu marido. Isso é a mulher. Deve se reconciliar com o seu marido.
versículo 11, ele diz: e o marido não se divorcie da sua mulher. E o marido não se divorcie da sua mulher. Então, os mandamentos aí até agora, ele e ela, não pode haver ruptura, separação. Quando chega no versículo 12, aqui já há uma abrangência que vai falar com aquele casal que ela é crente, mas o marido não é, ou o marido é crente, mas a mulher não é, que é o versículo 12. Veja o que ele diz: aos outros. Quem são esses outros? Quando ele diz aos outros, seria cristão, casado ou casada com não cristão. Com não cristão. Glória a Deus. Ô minha irmã, cadê a NPI aí? Bota a NPI, porque vai ficar mais fácil para quem está lendo ali entender melhor. Porque aí eu aqui estou na NPI, ela está em outra, aí pode haver uma divergência de pensamento, vai influenciar na mente. Psicologicamente vai haver uma influência assim. 7, 12. Glória a Deus. Aos outros. Agora dizer aos outros, aí repita a coisa, eu vou repetir. Quando ele fala de aos outros, ele quer dizer o que é cristão, casado com uma não cristã. Ou a mulher cristã, casada com um homem que não é cristão. Eu mesmo, aqui não é o Senhor. O apóstolo Paulo, aqui, ele está dizendo, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Veja bem, casal crente, o Senhor diz, não se separe. A mulher com seu marido, o marido da sua esposa, não se separe. Mas o apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, ao povo, a alguns rebeldes, ele dizia o seguinte: aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor. Quando ele diz assim, eu mesmo digo isto, não, Senhor, ele está dizendo, o que ele passa, o apóstolo Paulo aqui, o que ele está falando isso, se nós pararmos para analisar, quem era o apóstolo Paulo? Quem é o apóstolo Paulo? Quem é? Eu volto já, eu explico já esse pedacinho aqui. Então, continuação do versículo. Um irmão tiver mulher descrente, veja, viu, meus irmãos, que no versículo 11, o Senhor falando, versículo 11, o Senhor falando, no versículo 12, é o apóstolo falando. Veja que no versículo 10 e 11, ele fala para o casal crente e a direção é para a mulher. Eu estou dando essa pausa para vocês vão entender. A direção é, em primeiro lugar, a mulher, que não se separe do seu marido. Em segundo lugar, a direção fica para o homem, não se separe da sua mulher. Aqui, no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala diretamente para os homens. Por que ele fala para os homens? Porque alguns homens queriam se separar. Alguns homens
vamos trazer para os dias de hoje. Mas não tira sua mente para aquele tempo. Para a igreja de Corinto, onde a mulher era 100% dependente do seu marido, uma mulher nesta época solteira, uma mulher descasada, se posso usar essa linguagem, uma mulher separada, ela era praticamente rejeitada. Aleluia. Ela era rejeitada. E se tivesse filho, repito o versículo 12. Aos outros, eu mesmo digo isto. Não, Senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Não deixe ela. O apóstolo Paulo, eu creio, imagine o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, botar o dedo no rosto, vou usar a linguagem popular nordestina lagoana, brasileira nordestina lagoana, botar o dedo na cara e dizer: você, cara velho, não se separe da sua mulher. Aleluia. Você sabia que ela era muito? Casou com ela? Fica com ela. Quando chega no versículo, eu volto no versículo 12. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Qual era o respaldo que o apóstolo Paulo disse isso? Qual era a autoridade que ele tinha? O apóstolo Paulo, ele foi direcionado para ser apóstolo por Deus. Então, logo, ele tinha toda a autoridade do Santo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, como hoje, vamos estar no dia de hoje, homem de Deus, mulher de Deus, não vai falar nada que não venha de Deus. Porque se ele falar, ele vai pagar o preço muito alto. Ela vai pagar o preço muito alto. Glória a Deus. Quando chega o versículo 13, aí ele direciona para a mulher. E se uma mulher tiver marido descrente e ele estiver disposto a viver com ela, não se divorcie dele. Aleluia. Glória a Deus. Não se divorcie dele. Versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Ou seja, toda igreja sabe disso. O que é crente santifica o que não é. Santifica o que não é. Não se divorcie dele. Versículo 14. Vai apertar um pouquinho, viu, igreja? Versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os vossos filhos seriam impuros. Mas agora são santos. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando para o presente. Quando eu digo presente, o presente que foi escrito este livro, esta carta, e o presente hoje, 2026. Vou repetir a parte B, lá no finalzinho. Se assim não fosse, os vossos filhos seriam impuros. Mas agora são santos. Versículo 15. No versículo 15, nós vamos discorrer um pouquinho aqui. Diz assim: igreja, presta atenção aqui. Todavia,
qualquer nação do mundo, mas especialmente no Brasil. Ela pode ser a lei mais dura que for, mas geralmente ela tem uma brecha. O juiz aplica aquela lei, mas o advogado acha uma brechinha e entra com um pedido para rever tal caso, porque a lei tem uma brecha. Não é à toa que as leis do mundo, em especial no Brasil, no início foi feita a primeira Constituição do Brasil, foi feita baseada na Bíblia. Quem não acreditar, pesquisa isso aí depois. Todavia, se o descrente se separar, que se separe. Que se separe. Em tais casos, o irmão ou a igreja, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Ou seja, ele ou ela está livre. Por quê? Porque Deus nos chamou para vivermos em quê? Em paz. Pelo amor de Jesus, eu estou congelando aqui. Manda ela comigo, por favor. Desvia. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos chamou para viver em paz. Irmãos, quando é, como é e quando é que um casal que é crente, que vivem debaixo da mão de Deus, este casal está protegido com a mão de Deus, tem comunhão com Deus. Aleluia. E não para, e não tem paz na vida deste casal. O que acontece? Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, no versículo 15, nos diz que se a parte descrente ou o infiel, por que infiel? Está lá no início do versículo. Quando é que pode separar mesmo? Quando acontece o quê? A infidelidade sexual ou por abandono. Ele não quer nada mais com ela, ele abandonou-la, ou ela não quer mais nada com ele, abandonou. Só que não pode se casar. Lá no início. Repetindo aqui. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 15, nos diz, igreja, que a parte descrente, ou o infiel, ou a infiel, abandona o lar e se recusa a viver, ou se recusa a convivência em paz. A parte abandonada, o apóstolo Paulo está dizendo, a parte abandonada está livre da obrigação daquele filho. Não tire suas conclusões agora, daqui a pouquinho nós vamos para outro lugar. Meus irmãos, alguns teólogos são pessoas que vivem para estudar a palavra. Teólogos são pessoas que, além de viver para estudar a palavra, também ensinam. Fala aí em Corinto, aqui em Corinto, que Deus separou para mestres, outro para doutores, outro. Cada um, Deus colocou em cada um. Então,
alguns teólogos são mestres, doutores, conhecedores da palavra. O que é que eu quero dizer a partir desse versículo 15? Esses teólogos acreditam que também seguiram aos casos de violência. Eu já sei qual é a sua pergunta, daqui a pouco eu vou dizer qual é a sua pergunta. Violência o quê? Física. Quando se diz violência física, está relacionado a brigas constantes, agressão verbal, agressão física e mais ainda, agressão sexual. Que para a lei brasileira nada mais é do que estupro. Porque está na cabeça de algumas pessoas que estupro é apenas algumas pessoas mais que não acompanham o noticiário, que não gostam de ler, ou que não gostam, pensa que estupro é apenas pegar à força uma pessoa estranha ou uma que seja conhecida. Mas o estupro acontece também dentro de quatro paredes de uma casa de crente ou de um casal crente ou de um casal que um é crente e o outro não é. Também acontece estupro. Na lei brasileira é estupro. Ela não quer, mas ele quer. É estupro. Abre esse parênteses aí. Raros são os casos que mulher estuprar homens. Tem caso? Tem. Eu conheço o caso. Eu conheço um. E de pé. Minha parceira desce. Raramente tem esses casos. É mais da parte dele do que da parte dela. Então, meus irmãos, alguns teólogos defendem que este casal, crente ou não crente, não pode continuar vivendo esse filho. Não tem paz nesta mente desse casal, dele ou dela. Da parte de quem é violentado. Essa palavra eu estou usando agora, violentado envolve tudo. Não é apenas a parte física sexual, mas envolve tudo. Humilhação. Você não é, eu sou. Você não tem, eu tenho. E o que você tem, eu me tenho. Isto é humilhação. Que paz tem neste lar? Que paz tem nesta casa? Qual é a paz que existe neste lugar? Qual é a paz? Qual é a paz, igreja? Como está escrito no versículo 15. Todavia, se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Ou seja, está livre. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aleluia. Para vivermos em paz. Pastor, mas casal é crente, mas é um negócio tão... Peraí, ou ela, nenhum dos dois é crente. Ou seja, ele não é ou ela não é. Porque eu tenho que andar certinho com ele. Ele de lado, ela de lado. Tem a ver? Tem discórdia? Tem. Todo mundo tem. Agora, ele exigir, só ele. Só ela. Não, isso não existe. Não é crente. Não é. Era eu meditando nesta palavra. Glória a Deus. E o Senhor bradando no meu coração. O servo de Deus é manso. O servo de Deus
não acredite. A sua parceira, não acredite a ele. A sua parceira não entrega mulheres para o seu marido. Aleluia. A seu marido não entrega homens para a sua mulher. O seu marido não desconfia da sua mulher. A sua mulher não desconfia do seu marido. Quando ele é nação crente e vive debaixo da mão potente de Deus. Aleluia. Eita, Glória. O apóstolo Paulo aqui deu uma tapa, usando a linguagem nossa nordestina, uma tapa na cara desses falsos irmãos que usufruía o corpo físico daquela mulher, outrora bonita, linda, depois que chegou a certa idade, perdeu aquele brilho, mas ele no olhar dele ia continuar sonhando. E conversou, não quero mais, vamos separar. Vai. Deus seja louvado. Versículo 16. O versículo 16, glória a Deus, diz assim. Irmão, sim, até o versículo 16. O 16 diz assim. Glória a Deus. Na minha versão aqui diz: você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? É uma pergunta. Não sou eu que estou fazendo. O apóstolo Paulo. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Como sabe? Ou você, marido? Quando aqui para crente, um crente e o outro não crente. Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? É sério, aleluia. Como é que sabe? O versículo 17 responde. Entretanto, cada um continue a viver na condição que o Senhor lhe designou. Na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. O apóstolo Paulo aqui chamou todos os crentes, os líderes, e diz: esta é minha ordem para todas as igrejas. Espalhe debaixo da mão de Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus que aquilo que escrever na terra, o que ligasse na terra, será escrito ou ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. O apóstolo Paulo ligou na terra dizendo: maridos, mulheres, vivam em união. Mas sim, se ele lhe trair, você tem todo o direito de o deixar. Porém, se ele se arrepender e lhe pedir perdão e disser que não quer se separar, você não pode deixá-lo. Está na palavra? Marido, sua mulher lhe traiu, mas ele não quer, mas ela não quer se separar de você. Lhe pediu perdão. Lhe pediu perdão. Você tem que ficar com ela. Você tem que ficar com ela. Não pode separar. Se separar, está indo contra a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Aleluia.
Aqui está a resposta no versículo 16. Como é que a mulher sabe que sabe que saberá seu marido? É quando ele se arrepende de algo que ele fez. Ou então ela, ou seja, ele deixou, abandonou a casa, abandonou o lar, deixou tudo, foi embora e de repente ele se arrepende e volta. Volta arrependido. Quando você aceita ele de volta, você está salvando o seu marido. Marido, quando a mulher lhe abandona, lhe deixa sozinho, seja por traição, ou lhe abandonou, não quer saber mais nada de você, mas de repente ela se arrepende e quer viver com você, lhe pediu perdão, é para você aceitar. Você vai salvar ela. Opa! Vamos tentar entender melhor agora? Versículo 16, volta aí. Você, mulher, como saberá salvar seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvar a sua mulher? O que é que ele está dizendo aqui? Você, mulher, já está salva. Lute pela salvação do marido. Ele se arrependeu. Vamos inverter? Marido, como você sabe se vai salvar sua mulher? Você vai estar salvo, está dizendo aqui, ó. Olhe, eu uso a linguagem com meus alunos, eu digo, está embutido aqui. Você não está vendo essa palavra, mas está aqui dentro. Está oculto. Como é que você sabe, marido, que vai salvar sua mulher? Quando ela se arrepende, lhe pede perdão, e volta e você aceita. Você está salvando ela. Ah, mas a sociedade vai falar. Que sociedade? A sociedade vai lhe salvar? Vai. Sabe qual é o nosso problema? O problema de muitos irmãos é que se preocupa com a sociedade. Se preocupa com o que o irmão, com o que a irmã, com o que a igreja, com aquele que vai falar. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos tentar entender melhor agora em Mateus. Mateus capítulo 19. Para finalizarmos daqui a pouquinho, se dá tempo eu leio aqui o versículo para os jovens. Mateus versículo 19, preste atenção, igreja. Versículo 3. Mateus 19, 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele quem? Jesus, para pô-lo à prova, e perguntou-lhe. Alguns fariseus perguntaram a Jesus: é permitido o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Queriam que Jesus na fraqueza, mas foi que respondeu Jesus. No versículo 4 ele responde: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Versículo 5. E disse, ou ordeno, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só. Os dois tornam-se o quê? Uma só carne. Como é que uma só carne vai se separar? Como é que uma só carne, olha para a minha igreja, vai se separar? Metade para um lado, metade para o outro. Isso é uma carne só. Como? Porque a Bíblia diz que os órgãos do homem é da mulher. Os órgãos da mulher, o homem. Ou o órgão, você falar com o quarto. Creio que a igreja não está entendendo. Se é uma carne só, Deus seja louvado.
Glorificado seja o nome do Senhor. O versículo 6 diz: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. O que acontece? Aqui é para a gente debater no toque. Esse é assim. Vou fazer uma pergunta. Ninguém responde. Responda para si. O seu casamento foi Deus que uniu? O seu casamento, os nossos casamentos, foi Deus que uniu? Se foi Deus que uniu, não vai se separar. Não nos separa. Porque ele anda com ela anda com ele. Mas se não foi Deus, pastor, pode haver separação. Mas Deus ele é tão misericordioso. E quando o casal se juntou, tornou-se uma só carne, recebeu a bênção, ou as bênçãos. Igreja, isso é muito interessante, viu? Recebeu a bênção dos pais. O primeiro casamento não está com o pastor. O primeiro casamento não está com o pai, está com os pais. As bênçãos de um casamento tem que partir de um pai e de uma mãe. Se o pai aceita, mas a mãe não, ou se a mãe aceita, mas o pai não, esse casamento não existe. Não é de Deus. Tem que partir desse casal. Os dois. Seja do mundo, ou seja quem. Eu criança, me lembro bem, minha tia, com uma certa idade já, quase 40 anos, solteira dentro de casa. Alguns diziam, ela ia viver, ela ia ser titia, não sei como é o nome que ela dá, esqueci a linguagem que diz, ficar pra titia, e realmente era tia, porque todas as, minha mãe, todas as irmãs e os irmãos, ela era a única dentro de casa. Quando um homem veio pedir ela casamento ao meu avô, ela chegou, pegou um pano, uma toalha branca, tipo um pano de cozinha de jogar prato, bem branquinho. Chegou nos pés do meu avô, minha avó já estava falecida, se eu não me engano, voltou nos pés do meu avô, se ajoelhou. Nesse momento, eles iam para a igreja, se eu não me engano. Eu era criança, mas lembro dessa cena. Eles iam casar. O meu avô postou a mão sobre ela e disse: eu te abençoo, minha filha. Levantou ela, o noivo, e foi para a igreja casar. Nunca esqueci dessa cena. Eu acho que eu tenho 10 anos. O primeiro casamento é a ordenança do pai e da mãe. E a confirmação vem do pastor, através da liturgia, da luz do padre, como os católicos fazem. Glória a Deus. Vou repetir o versículo 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. Vou voltar para a pergunta que eu fiz. Se o seu casamento, que a senhora ou o senhor respondeu, foi de Deus ou não foi de Deus? São servos de Deus hoje? Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, nesses versículos, nós podemos perceber que a Bíblia, meus irmãos, não aponta ou mostra o fim do amor. Acabou o amor. Não mostra. O que está sendo nesse momento falado, às vezes, é a rebeldia.
casal crente não anda se batendo, mas o descrente pode se bater. Por quê, pastor? O descrente pode se bater. Se bater. Por quê? O crente tem que andar em conformidade. Ele, Aleluia. ela, ele em uma só carne. Creio no meu Senhor e profetizo. E a partir de hoje, crentes irão mudar se está com o pensamento totalmente diferente. Não existe fim de amor ou falta de sentimento romântico como base bíblica para o divórcio. Aí eu não vai me divorciar. Aí eu não vou me divorciar. A Bíblia fala disso? Não tem. Versículo 7. Eles ainda, viu, os fariseus perguntaram: então, por que Moisés mandou darem uma certidão de divórcio e mandar ele embora? Aleluia. Querendo pegar Jesus, né? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês, olha que lindo, olha como Jesus é lindo. Ou quem serve de Deus, seja imitador de Jesus, seja imitador do apóstolo Paulo, pelo menos. Moisés permitiu que vocês, Jesus estava diante daqueles que iriam matar lá na frente, ou crucificar. Se vocês divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, coração duro. Tem crente com coração duro? Tanto ela como eles. Mas tem um detalhe. Olha para cá, igreja. Os fariseus eram crentes. É? Sim. Eles estavam usando a lei. Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Versículo 9. No entanto, eu digo, Jesus dizendo, que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto, meus irmãos, por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Peraí, o crente anda de mãozinha dada, servo de Deus todo, ele com ela, ou ela com ele, e de repente se separa. O inimigo entrou e separou os dois. Era um crente. Como é que se separou? Ele traiu ela. Ou ela traiu ele? Pode separar. Lá em Coríntios. Aqui, no livro de Mateus, Jesus está dizendo: no entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Agora, irmãos, eu quero fechar com algumas situações. Eu fiz uma perguntinha aqui quase para a igreja. Então, o que faz ocorrer uma ruptura no casamento? Vamos para cá? É Bíblia que eu vou falar aqui, viu? Está na Bíblia. O que é que faz o casamento se acabar? Já não tem nome lá no início, mas eu vou repetir aqui. Está na Bíblia. Infidelidade sexual, que é o adultério. Está lá no livro de Êxodo 20, 14. Mateus, a gente deu há pouco tempo. Mateus
19:6. Segundo ponto, dureza de coração. Ah, aquele homem é duro demais de coração. Aquela mulher é dura demais de coração. Pode separar? Está no livro de Mateus. Ou seja, está no livro de Mateus, capítulo 19, 8. Deixa eu voltar lá para 19, 8. O que é que diz? Mateus 8, 19, 8. Moisés permitiu que vocês se divorciassem das mulheres e suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Espera aí, pastor. Aqui é para o homem. Mas se a mulher que é dura de coração, o Senhor permite que separe. Fica ali. Onde é que está mesmo? Mateus 19, 8. Naquele tempo, igreja, põe a tua mente para aquele tempo. Quem mandava era o homem, a mulher era subserviente 100%. Naquele tempo, a mulher era honrada o marido de frente para trás, para frente. Por quê? Porque era obrigada. Aleluia. Pela lei de Moisés. Mas Jesus veio. Jesus confirmou que não pode se separar. Mas, vou repetir aqui: dureza no coração. Terceiro ponto: falta de amor e respeito. Onde é que está, pastor? Isso aí? Efésios 6, Efésios 5. Minha irmã, bota aí, Efésios 5, 33. Efésios 5, 33. O que é que diz? Portanto, cada um de vocês também ame suas esposas como amam a si mesmo. E a esposa trate o marido com todo respeito. Aí a mulher trata o marido e diz: não tem respeito pelo marido. Ela não tem mais respeito nem pelo marido. Pode separar dele. Ele pode separar dele. O marido trata a mulher com sem nenhum respeito. Pode separar. Corre. Está na palavra. Sabe qual é o nosso problema? Que não lemos a palavra do Senhor. Por isso que tem crente morrendo. Só pega a vontade. Na estátua do caixão enterrado. Por quê? Porque não lê a palavra do Senhor. O meu povo, Jesus, a palavra diz: Senhor, meu povo perece por não examinar. Colossenses 3:19. O que é que diz? Colossenses 3:19. Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa. Peraí. Eu chego para minha esposa e disse: eu quero hoje. A minha esposa disse: eu não estou bem. Mas eu quero é hoje. Que amor é esse? Que amor é esse? Coisa linda, Jesus, a glória. Vai botar meu almoço, vai botar meu café, vai passar pela minha boca. Eu estou com mal-estar, com dor de cabelo, eu não estou bem. Um momentinho. Eu estou ali, quando eu voltar eu quero tudo pronto. Agora não deixe não. Agora, se ela estiver mentindo, ou fazendo uma fuga, ou não quer estar rejeitando, as consequências vêm. O Senhor está me fazendo. Aí continua. Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Colossenses é o Antigo Testamento, é o Novo. Colossenses é pela graça ou é pela lei? Pela graça. Jesus está dizendo: ame mulher, ame seu marido, seu esposo.
Outra coisinha que faz acabar um casamento, uma ruptura: mentira e frieza. Tem mulher de mente que só, tem homem de mente que só. Quando eu era do mundo, eu cheguei aqui umas 3 vezes. Umas 3. Tava onde? Ah, trabalhando, mulher. Mentiroso. Fala de mim, viu? Atenção, marido. Aleluia. Mentira e frieza. Isso significa dizer a quebra da honestidade. É verdade. E o distanciamento emocional que esfria uma relação entre o casal. Onde é que está, pastor, isso aí? Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Que é que diz? Glória a Deus. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Coisa linda. Meus irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amada igreja, em nome de Jesus. Deus seja louvado. E os meus irmãos, fiquem lá. E com esta mensagem, e eu quero finalizar com aqui dizendo o seguinte: analise o que foi pregado nesta noite. Pena que nem todos estão aqui para É ouvir. verdade, Jesus. Mas eu não gosto de repetir pregação. Eu não gosto. É de mim, é do meu coração. Só se meu Deus mandar. Eu acredito que se eu repetir uma pregação é porque eu esqueci literalmente. Eu não gosto. Sempre estou pedindo ao meu Senhor uma palavra, Um alimento novo. um alimento novo. Oh, glória. Sempre. Mas se um dia o Senhor me pedir para repetir, eu vou repetir isso aqui. Quem sabe Deus me dá entendimento novo. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no casamento de cada um dos senhores.